Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Estamos aqui numa tarde do dia 16 de novembro, aqui com uma oportunidade incrível. A professora Emilene Faria Mesquita, ela é especialista em educação financeira, ela está na sala. Ela vai assumir a partir daqui a pouquinho, dos próximos minutos aqui do nosso encontro, falando a importância da educação financeira para os colaboradores da sua empresa. E quando a gente fala colaboradores, a gente não está falando única e exclusivamente do núcleo de funcionários, aqueles que estão efetivamente diretos a você, né, por meio do CNPJ, mas estamos falando de todos os colaboradores, parceiros, terceirizados, todos aqueles que movimentam o seu negócio. Então, é com muita honra que participo aqui em parceria com ela desse momento. Agradeço a todos vocês que estão presentes. E, por favor, Emilene Faria, se apresenta, fala aí, toma a vez, toma espaço. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Rosane, por essa parceria da gente estar junto aí nesse movimento em prol da educação financeira, né? Quero agradecer e dar as boas-vindas. Então, todos sejam muito bem-vindos. Quem está aqui com a gente, o William, Daniel, Felipe. Deixa eu ver que eu não consigo ver aqui. Giane, Rita. Muito obrigado por vocês estarem nesse momento aqui, disponibilizando o tempo de vocês. O nosso tempo é tão raro, né? Mas a gente está em busca de qualidade de vida para os nossos colaboradores, né? E aí, quando a gente traz aqui no título trabalhadores, né? Aí, seja como for que você usa na sua empresa, colaborador, trabalhador, a gente quer chegar na casa dele, a gente quer chegar na família dele, trazer qualidade de vida para toda a família do seu colaborador, né? Para que ele tenha possibilidade de produzir mais, de estar mais feliz, mais satisfeito dentro da empresa, com as relações com os colegas, com a empresa, né? De forma geral, assim, para que ele tenha uma qualidade de vida não só dentro da empresa, mas na casa dele também. A gente vê o quanto que um problema financeiro pode acarretar problemas aí numa cadeia, né? Parecendo um dominó. Primeiro ele se atrapalha financeiramente, leva para dentro de casa e depois leva para a empresa também, né? Mas antes da gente entrar de vocês conhecerem o que eu trago aqui para vocês, né? Deixa eu me apresentar, a Rosane já colocou aí, eu sou professora, eu sou educadora financeira e educacional pela metodologia de SOP. O que isso significa, Emilene? Significa que, além de eu entrar dentro das empresas, né, além de vocês abrirem a porta da empresa de vocês, para eu poder chegar nas famílias por meio da sua empresa, a gente chega nas famílias por meio das escolas também, né? Então, o educacional, ele leva a educação financeira como conteúdo didático para as escolas. Sou franqueada de SOP, vocês vão conhecer um pouquinho da de SOP mais na frente, associada pela Associação Brasileira dos Educadores Financeiros, a ABFIN, então a gente tem esse suporte técnico, e aí, que é a ABFIN, né? Sou mestre em Ciências Contábeis e Finanças pela PUC São Paulo, tenho especialização em docência e também em gestão de investimento com educação financeira, tenho certificação Ambima, lá o CPA 1020, e sou professora universitária de algumas instituições aqui do Rio de Janeiro. E aí eu não sei, acredito, não sei se todos vocês são do Rio, né? A gente estendeu o convite, nós tivemos inscrições aí de outros lugares também, e não é porque a gente está no Rio que a gente não vai atender quem está fora do Rio, aí vocês vão conhecer um pouquinho como é que vai funcionar isso, tá? Para essa tarde de hoje, para os próximos minutos, o que a gente vai ver, tá? Eu trouxe uma agenda, a gente vai começar a falar de evidências. Algumas vocês já viram no vídeo que ficou correndo enquanto a gente aguardava a entrada de quem se inscreveu, né? Evidências é uma pesquisa, foi com base, nessas evidências, vem com base de uma pesquisa de 100 empresas, tá? Essas 100 empresas foi feita, não foi a de SOP, foi a ABFIN, junto com a Axos, Instituto Axos,
eles fizeram uma pesquisa com 100 RHs diferentes, empresas diferentes, em lugares diferentes do Brasil. E aí a gente traz alguns números aí para mostrar a importância de ter educação financeira, e aí logo em seguida a gente traz esse benefício. Quais são esses benefícios, então? Por que vale a pena você estar aqui nessa tarde de hoje comigo? O que você vai trazer de bom para mim, Emilene, para minha empresa, para o meu colaborador? E aí eu vou mostrar através dos benefícios, né? Apresentar a DSOP, as soluções que a gente tem para a sua empresa, para o seu colaborador, quem usa e aprova, então eu vou trazer alguns casos, enquanto eu mostro até as soluções aí e quais são os nossos clientes hoje, e aí o encerramento que eu me coloco à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham e até para uma possível conversa posterior, tá bom? E dando sequência a isso, vamos começar logo falando das evidências, né? A Rosane já colocou aí, pediu para vocês colocarem no chat, né, quem são, e se tiverem alguma dúvida, pode colocar no chat, pode me interromper, por favor, tá bom? Como eu comentei com vocês, a gente está trazendo a pesquisa da ABFIN, da Associação Brasileira dos Educadores Financeiros, que fez em parceria com a Unicamp e o Instituto Axos. O Instituto Axos, ele tem essa ligação com a Unicamp, né? E o objetivo dessa pesquisa foi mapear, identificar aí, né, qual que era a percepção que as empresas tinham, o cenário dos colaboradores deles, né, de como eles tratam o dinheiro e como que eles veem a educação financeira, né? Então, uma das coisas que a gente percebeu, né, através dessa pesquisa, essa pesquisa ela foi de 2018 e existe já uma proposta de uma pesquisa pós-pandemia para ser feita para saber como que esses números mudaram, né? Se eles mudaram, se eles melhoraram ou se eles pioraram aí a percepção das empresas e a realidade do colaborador, né? Então, uma das coisas que a gente coloca aqui, olha só, você tem conseguido pagar suas despesas em dia e à vista? 85% dos colaboradores não conseguem pagar suas contas em dia. E desses 85%, 35% eles ainda precisam renegociar essas dívidas. Então, eles estão parcelando uma dívida já existente, que eles não conseguiram pagar e que eles acumularam, tá? Eu até gostaria de saber se vocês têm ideia como que está o colaborador, né, de vocês em relação à questão de finanças. Se vocês puderem compartilhar com a gente dá uma olhada aqui, vou deixar até o chat aberto para eu não perder nenhuma informação aqui, tá? A gente também perguntou nessa pesquisa o seguinte: se você perdesse seu emprego hoje e deixasse de receber seu salário, por quanto tempo se manteria? Então, imagina, né, o colaborador que está ali e recebe uma pergunta dessa, né? Quanto tempo será que ele conseguiria manter seu colaborador, o padrão de vida dele, caso ele ficasse desempregado? Será que ele tem alguém em casa que consegue manter as despesas, né? E olha só, 56% disse que em poucos meses, 36% de um ano e meio mais ou menos, até um ano e meio, 8% mais de 5 anos. Mais da metade teria poucos meses. Talvez quando ele respondeu poucos meses, talvez ele está contando até com o seguro-desemprego, porque se tirar o seguro-desemprego dele, talvez nem esses poucos meses ele tem. Só que esse mesmo funcionário, tá, que tem poucos meses aí para ficar sem o ganho dele, é o que vai se aposentar pelo INSS. E aí a gente olha a realidade do INSS, né? E o que a gente vê o INSS com uma arrecadação líquida sendo reduzida ao longo do tempo, né? E com uma despesa aumentando ao longo do tempo. Então, qual foi a evolução que a gente olha? Qual foi a evolução que o INSS teve nesses últimos 5 anos? Os nossos colaboradores, esses 56%
que não fazem reserva, que não podem deixar o emprego, será que eles vão poder se aposentar? Quando chegar a aposentadoria deles, será que eles vão querer se aposentar? Talvez eles nem queiram, porque nem podem se aposentar. E aí a gente vê uma necessidade, né, e até uma obrigação social, não sei se eu posso colocar dessa forma, das empresas, do RH, em olhar este funcionário, olhar essas estatísticas, né, olhar esses valores, esses números, com um pouco mais de atenção e perceber o que será que o meu funcionário, como será que o meu colaborador está fazendo a gestão do salário dele, né? Eu acho que já foi o tempo que a gente podia dizer que ele trabalhou, recebeu por isso e agora eu lavo as minhas mãos, né? Por quê? Porque a gente vê, inclusive, né, saindo um pouco aqui do que eu estou falando, do que a Emilene está falando, né, como educadora financeira de SOP, mas o que o mercado está dizendo, a gente traz aqui, ó, pelo valor econômico, cresce o número de empresas com ações para ajudar os funcionários a organizar suas finanças, né? Então, a gente já percebeu que as empresas têm essa preocupação. Por que elas têm essa preocupação? Porque agora, em novembro, a gente vai receber 13º, vai repassar o 13º para o colaborador. O que será que ele vai fazer com esse 13º? Ele vai aproveitar a Black Friday e depois ele vai ter os presentes de Natal para comprar. E aí ele vai ter a ceia de Natal e a roupa nova que ele vai usar na virada do ano. E aí, quando chegar em janeiro, tem IPVA, IPTU, matrícula da escola, material escolar. Aí alguns colaboradores já, os filhos estão numa escola pública, mas tem outras despesas em janeiro, tem até o cartão de crédito ou o cheque especial que vai estourar justamente porque ele não se organizou financeiramente para o final do ano, que novembro e dezembro é muito apelativo para o consumo, né? E aí, o que ele vai fazer em janeiro? Ele vai procurar você, RH, para pedir um adiantamento. Ou daqui a algum tempo ele vai pedir aquele aumento porque o salário dele não está dando conta das despesas dele. E aí você vai ver que ele merece, porque ele tem um bom desempenho profissional e você aumenta o salário dele e você faz o adiantamento para ele e isso não vai resolver, porque o problema dele é uma questão comportamental. Então, uma das coisas que a gente coloca, né, que é um benefício aí para todos, é porque a gente quer mostrar para a empresa que, por ser uma questão comportamental, a gente tem que ir lá na raiz, a gente tem que conversar com esse colaborador, ou com uma palestra vai ajudar bastante, mas talvez um programa de educação financeira com mais de uma palestra, um acompanhamento, entender qual é o perfil financeiro desse colaborador, né? Para entender por que ele está gastando tudo. Porque existe uma diferença entre educação financeira e finanças pessoais. E ele precisa ser educado, ele precisa desenvolver, ele precisa ter um comportamento diferente diante desses gastos que ele está tendo. Então, a gente coloca aqui benefícios para todos. Por que benefícios para todos? Porque por meio de um diagnóstico, né, de um programa de educação financeira, a gente vai conseguir identificar esses problemas e a gente vai poder resolver o problema do colaborador, ajudar com a família e com a produtividade da empresa, tá? Isso tudo porque é uma mudança comportamental. Ele vai conseguir lidar melhor com os ganhos dele, ele vai ter um equilíbrio financeiro e aí ele vai conseguir construir uma nova relação com o dinheiro dele. É uma nova atitude diante desses ganhos dele. Então, este programa de educação financeira nas empresas da DSOP, ela tem o objetivo de assessorar as empresas nesse processo de desenvolvimento, para ensinar os colaboradores, por meio dessa metodologia comportamental, que ele precisa
realizar sonhos, né? Ele precisa ter um olhar para os propósitos dele, para a reserva, né? E aí, quais são esses benefícios, então? Para o colaborador e para a família. Alcance do equilíbrio financeiro com redução das suas dívidas. Então, primeiro, se ele tem dívida, ele tem que admitir que ele tem dívida, né? E o que ele vai fazer com elas? Porque muitas vezes ele não pensa nessas dívidas, ele esquece dessas dívidas. Ela faz tão mal para ele que ele quer até esquecer, e aí vai deixando, né? Melhora da administração do próprio salário. Então, alinhar aí qual é o meu padrão de vida, identificar qual é o meu padrão de vida, né? Percebe o reconhecimento da sua importância na empresa, retoma a sua motivação profissional, realiza seus sonhos e da família. A empresa está proporcionando para ele isso, então ele começa a valorizar também essa questão, né? E para a empresa, o que eu ganho com isso, eu enquanto empresa? Você vai reduzir o índice de absenteísmo e presenteísmo. Não saiu agora, mas está escrito aqui, vocês estão entendendo. O que é isso? Quando o funcionário está endividado, ele começa a ter problemas com financeiras, com o banco, que vai pedir para ele, olha, você tem que vir aqui, a gente precisa renegociar isso, e aí ele vai começar a faltar para resolver esses problemas, vai começar a faltar para procurar alguém que empreste para ele pagar o empréstimo, né? E aí vai começar a ter essa questão das faltas. Outra questão aí que é o presenteísmo, que pode acarretar até em acidente de trabalho. O funcionário está ali, mas ele está pensando naquela dívida. Ele está pensando que ontem ele chegou em casa e o filho apareceu com um tênis novo que pagou no cartão de crédito, ou que a mulher fez uma compra que não estava esperando. Por quê? Porque às vezes ele nem fala o que está acontecendo na família. Ele não divide isso com a família. Então, a gente traz essa proposta. E aí, o que acontece? Ele está tão preocupado com isso que começa a afetar na empresa e pode ocorrer acidente de trabalho. Recebe menos solicitação de empréstimo e antecipação. O colaborador que não tem problema financeiro, ele não vai pedir um empréstimo e nem antecipação. Melhora o clima organizacional. Ele melhora a relação com o colega também. Porque o funcionário endividado, às vezes, ele começa a pedir empréstimo para dentro da empresa. Ele pediu para o RH. O RH não resolveu o problema dele, às vezes ele nem vai no RH, antes ele pede para o colega dele. Aí ele já está com problemas de relação, porque ele já está com empréstimo com os colegas, já está, né? Esse cara vai almoçar comigo e eu tenho que pagar para ele sempre. Então, tem aquelas coisas assim, né? Diminui a rotatividade de pessoal, aumenta a produtividade do capital humano. Então, é a questão que vai produzir mais também, né? Tem isso, o funcionário motivado, ele produz mais. O funcionário endividado, ele não consegue focar na produção, né? E para o cliente, tem benefício para o cliente? É claro, se você tem um funcionário motivado, trabalhando bem, satisfeito com a empresa, que dá subsídio para ele, né? Que traz para ele benefícios, então ele vai trabalhar e vai produzir melhor. O cliente vai receber produtos e serviços focados à necessidade dele. Benefícios e programas de vantagem, reforça a confiança e empatia da marca, recebe melhor qualidade no atendimento, valoriza a relação com a empresa socialmente responsável. Também tem isso. Além de você também, um programa desse não estende só para o seu colaborador, né? Mas para os seus parceiros também, né? Você pode estender um programa desse, inclusive, para as empresas, para os clientes, para os funcionários dos clientes, né? Com parceria junto com ele, de repente, né? Então, você pode fazer, ou para os colaboradores, né? Do seu cliente, você pode fazer alguma parceria com ele também. Quando oferecer educação financeira para os colaboradores, qual é o melhor momento, Emilene, que eu posso oferecer um programa desse para o meu colaborador? Agora bateu na porta. Os benefícios aí, por exemplo, quando recebe algum benefício,
como que você vai tratar esse benefício? Como você vai gerir esse benefício colaborador, né? Então, a gente tem agora o 13º, por exemplo, participação de lucros, né? Você teve algum evento na empresa e quer incluir educação financeira, né? Uma palestra de educação financeira. Vou fazer um evento pelo aniversário da empresa, por exemplo, né? Um evento de final de ano agora também, e aí a gente vamos colocar uma palestra, um workshop agora no final do ano de orçamento 2022. Como que a gente monta um orçamento para 2022, né? Programa de demissão voluntária. Eu vou fazer o programa de demissão voluntária, então eu vou ter aquele benefício, né, para o voluntário, aquele valor que eu estou repassando para o funcionário ter a demissão, né? E, junto com isso, um programa de educação financeira para que ele possa gerir esse recurso por mais tempo, né? Para que esse recurso possa durar por mais tempo. O funcionário, quando ele... a pessoa em geral, funcionário não, mas às vezes a gente tem um valor muito alto de uma vez, vou aproveitar esse valor e vou comprar uma casa. Aí ele passa a não ter mais renda, e aí? Aí ele vai ter que vender a casa depois. Então, a gente, né, trabalha com a conscientização do colaborador nesse momento, né? Datas comemorativas, preparação para aposentadoria sustentável. Então, também vai o funcionário que está se aposentando, vamos preparar o funcionário, vamos falar de previdência com o funcionário, né? Oportunidades específicas, cria consciência sobre reserva financeira, implementar a educação financeira para as famílias, reduzir o endividamento do colaborador, promover o reconhecimento da empresa pelo colaborador, melhorar o clima organizacional e aumentar a produtividade, valorizar a qualidade de vida do colaborador. Agora, por exemplo, uma outra oportunidade, que vi datas comemorativas ali, lembrei, né? Mês de março, a gente tem mês da mulher, e aí as empresas, às vezes, fazem algum movimento pelas mulheres, aí coloca lá um cabeleireiro, coloca lá uma empresa de ergonomia, coloca algumas atividades voltadas para as mulheres, né? E por que não falar de educação financeira, né? Para elas, para que elas sejam independentes financeiramente também, né? Uma época legal também para a gente começar um programa de educação financeira. E a Adsop? Quem é essa empresa que está por trás, né, desse programa de educação financeira? Ela está com a gente desde 2008, essa empresa. Ela nasceu em 2008, né? Então, é uma metodologia cientificamente comprovada. Como é que aconteceu? O Reinaldo Domingos, que é o mentor da metodologia, ele vivenciou, né? Ele passou a vida dele praticando uma maneira de ter uma relação com o dinheiro, com os ganhos dele. E aí, em 2000 e um pouquinho antes de 2008, com 37 anos, ele já podia se aposentar, se ele quisesse. Ele era independente financeiramente. E aí ele pensou assim, bom, eu não preciso trabalhar agora, mas eu quero trabalhar. Eu vou trabalhar olhando para a educação financeira. Isso que eu fiz para a minha vida, isso que eu ensinei para a minha família, que deu certo para mim, pode dar certo para outras pessoas. E aí, a primeira coisa que ele fez foi escrever um livro sobre a metodologia, né? E a partir de então, nasce a metodologia DSOP, DSOP, que é diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. Então, primeiro a gente vai diagnosticar para saber onde o calo aperta, para onde está indo o seu dinheiro, né? Isso por quê? Porque a gente tem sonhos para realizar. Então, a educação financeira pela metodologia DSOP, ela prioriza a realização de sonhos. E o que a gente precisa colocar lá para o seu colaborador? Que ele precisa realizar sonhos. E por que ele não está realizando sonhos? Porque ele está focando em outras coisas, né? Como a gente costuma falar, pegou um carro, saiu, não tem para onde ir, qualquer lugar serve. E aí ele está gastando
em qualquer lugar e não está realizando sonhos, só que ele está gastando mais do que ele ganha. E ele está criando uma bola de neve. Ah, mas aqui na minha empresa a gente não gasta, o colaborador não gasta mais do que ganha. Ele está equilibrado financeiramente. E aí a gente mostrou um videozinho antes, né, do a gente começar a falar, que fala que o RH não conhece exatamente a realidade da empresa. Porque às vezes aquele diretor, ele mostra o que ele tem, né? Os bens que ele tem, ele se veste bem, ele fala bem, ele tem um carro bom, mas o que está por trás disso? Será que não é uma pilha de dívidas, né? Ou eu tenho, sim, colaboradores que estão até fazendo reserva, né? Mas eles não sabem exatamente para quê, e aí precisa dar um direcionamento melhor. Então, a DSOP, a missão dela é romper o vínculo do desequilíbrio financeiro, né? E trazer sustentabilidade financeira. A pessoa que está lá juntando dinheiro por juntar, não necessariamente ela está tendo uma sustentabilidade. Pode ser que amanhã ou depois ela se desequilibre porque ela não tem um objetivo, ela não tem um propósito. E aí a DSOP vem e traz a importância do propósito, tá? Quais são os nossos diferenciais aí? Qual é o diferencial de você fazer um programa de educação financeira com a gente, com a DSOP, né? Nós somos a maior provedora de produtos e soluções multiplicadoras de educação financeira no Brasil. Todos os nossos profissionais são associados pela BFIM. Possuímos metodologia exclusiva de eficácia comprovadas em estudos de pesquisas acadêmicas. Então, essa vivência, essa metodologia vivenciada pelo Reinaldo, ela já é tese de doutorado, não só dele, mas de outros educadores que foram buscar essa comprovação, né? O conteúdo de todos os nossos cursos é embasado em obras literárias, então não acontece por acontecer, sempre tem uma literatura por trás desse conteúdo, tá? Temos plataforma própria com trilha de aprendizado personalizado, programas bilíngues de educação financeira para crianças e jovens. Então, também a gente vai além da educação financeira em português e a gente tem também em outra língua, tá? O universo do conhecimento. Então, para você conhecer um pouquinho mais a DSOP, eu trago aqui para vocês como é que ela começa, né? Eu comentei com vocês que a gente entra nas casas, nas famílias, né? Por meio das escolas. Então, a gente tem um programa de educação infantil, a gente vai para o fundamental, os anos iniciais, depois a gente vai para os anos finais do fundamental, chega no ensino médio, e aí esse é o programa de educação financeira nas escolas, tá? A gente vai preparando a criança até o ensino médio, quando já começa a mostrar para ela a questão do empreendedorismo, porque a educação financeira vai muito além dos números. Já falei aqui, é uma questão comportamental, né? E tem o franqueado. Eu, por exemplo, né, sou franqueada. Também temos tecnólogo. Aí o rapaz fez lá o ensino médio e ele não sabe o que fazer. Poxa vida, a gente tem um curso de tecnólogo em educação financeira que é chancelado pela UNOeste, né? É um curso EAD. Desculpa, não é EAD, é online, né? Curso online. E aí a gente tem o pós-graduação também pela UNOeste, e a gente tem mestrado e doutorado pela Florida Christian. Então, lá você faz o seu mestrado e doutorado, uma faculdade lá nos Estados Unidos, mas você pode fazer por aqui, né? EAD, online, e aí você defende sua tese, a sua dissertação lá na Flórida. Depois ela é com conteúdo que a DSOP estuda, né? Os profissionais da DSOP estão estudando para isso, né? E também é chancelado por uma faculdade brasileira, depois é reconhecido pelo MEC, tá? E aí, o que você tem? O que eu posso oferecer para a sua empresa? Ciclo de palestras, workshop, mentoria, terapia financeira,
materiais personalizados e também os cursos de pós-graduação. Então, você pode oferecer cursos de pós-graduação com parceria com a gente pode fazer propostas para que o seu colaborador possa se profissionalizar. Ah, eu queria que o meu colaborador tivesse curso, promover aí facilitar para ele, para que ele tenha um curso de graduação, aqueles que não têm. Então, a gente também pode ajudar nisso, tá? Mas sempre com o tema de educação financeira, né? Se ele quiser fazer direito, por exemplo, a gente já não consegue atender essa demanda, né? E todos esses programas aqui, a gente pode atender de forma em grupo, personalizado para a sua empresa, ou você pode, de repente, poxa vida, eu não tenho atualmente eu não consigo montar um grupo específico para minha empresa. Você tem algum grupo aberto? A gente tem também. Olha, meus colaboradores estão tão endividados, ou eu tenho um diretor, um gerente que está tão endividado, eu queria alguma coisa específica para os meus diretores. A gente tem também, tá? Então, é isso que eu vou mostrar agora, quais são as soluções que eu posso ajudar. Primeiro, eu vou apresentar aqui um bate-papo, uma palestra, que pode ser em forma de palestra, na plataforma que você quiser, na nossa plataforma, como uma live, né, de forma gratuita, né, que depois, se você quiser, entre em contato com a gente e a gente faz isso para vocês conhecerem melhor o seu colaborador, é uma maneira da gente chegar no seu colaborador. E aí, inclusive, ter este primeiro contato, começar por meio dessa palestra, tá? Então, quem está participando aqui tem essa palestra aí como iniciativa, né? Para começar um programa de educação financeira. A gente tem uma palestra que chama O que fazer e não fazer em tempos de crise, né? Que mostra para o colaborador, vai mostrar para o colaborador assim, olha, quando você estiver nessa situação, quando a empresa estiver né, passando como a gente passou agora, da pandemia, ou uma outra crise econômica que a gente vai ter, os juros estão aumentando, a inflação está aumentando, o meu salário não está pagando, e aí a gente tem o que fazer e não fazer, é bem focada. Conheça o seu verdadeiro padrão de vida, é aquele colaborador que está lá com um gasto maior do que ele ganha, ele precisa conhecer o padrão de vida dele. Como ensinar educação financeira para as crianças? Ah, olha, que bacana uma palestra, por exemplo, na época de outubro, por exemplo, ou uma outra situação que você vai reunir, quer favorecer. A gente pode, até oficinas, não só essa palestra, mas tem oficinas. Recentemente eu fiz para a empresa agrária uma oficina para os filhos dos colaboradores, né? Para montar a árvore dos sonhos. Então, vai montar a árvore de Natal? Vamos mudar essa árvore de Natal? Vamos fazer uma árvore dos sonhos? Quais são os sonhos da família? O que a gente vai realizar em 2022? E depois dessa árvore dos sonhos, que seria a árvore de Natal, estes sonhos entram no orçamento 2022 para a família cumprir, alinhar o orçamento dela com base nos sonhos que foi lá na árvore. Então, envolve toda a família no orçamento, né? Uma palestra como alcançar a aposentadoria sustentável. Mostrar a importância de fazer a reserva para a aposentadoria, né? A empresa vai entrar com um programa de previdência complementar. Então, junto com esse programa de previdência complementar, entra com a palestra para falar de aposentadoria sustentável. A minha empresa não tem nenhum programa. A gente consegue resolver esse problema também, porque a Befin ela tem um programa específico de previdência também que pode ajudar junto com essa palestra, tá? Poupar ou investir? O que é melhor, né? Por onde eu devo começar? Né? Todo mundo fala, quando me perguntam, né? Quando encontram comigo, vão escrever para mim, né? Olha, qual é o melhor produto? Onde que eu tenho que investir? Qual é o melhor investimento? Aí eu pergunto, primeiro, você tem capacidade de gerar poupança? O pessoal está tão preocupado em investir, em ganhar, porque está ganhando pouco na renda fixa, vou ganhar na renda variável. E que não olha para a importância do
ato de poupar. Então, a gente coloca, por meio dessa palestra, que poupar vem em primeiro lugar. Primeiro, você tem que ter essa capacidade de poupança para depois se preocupar em investir, né? Uma outra palestra aqui, crise financeira nunca mais. É diferente da o que fazer e não fazer em tempos de crise, mas ela tem o mesmo foco, né? Que fala do que você tem que fazer para você ter reserva e quando vir a crise financeira, você não se preocupar mais com ela, né? Então, é um outro tema de palestra. E aí todas as palestras aqui, ó, público-alvo, colaborador, né? Quem é o palestrante? Palestrante é um especializado em educação financeira. No caso, sou eu? Pode ser eu, né? Mas pode ser um outro educador. Você está lá em São Paulo, você está no Espírito Santo, você está em Minas Gerais, você está no Nordeste, e você quer uma palestra presencial, aí, Milene, olha, nem vou continuar aqui, porque você já falou que é do Rio, não tem problema, e eu quero presencial. A gente tem, como nós somos uma empresa com mais de 100 franqueados, a gente tem um educador perto da sua empresa. Então, pode ser presencial ou pode ser online, tá? A gente vai apresentar o conteúdo da palestra, né? Que é o conteúdo, é uma apresentação e alguns deles vêm estilo oficina, para ele participar também algumas dessas palestras, né? Então, online e ao vivo eu já falei, e normalmente a palestra tem 1 hora. Tá? E aí eu trago outro tema aqui, o que impede você de ter dinheiro. Essa palestra, ela coloca alguns passos que as pessoas... Por que as pessoas não conseguem fazer reserva, né? Tem algum desses passos que fala sobre a alergia a dinheiro, né? Por que as pessoas têm dificuldade? Parece que elas são alérgicas a dinheiro, então tem uma síndrome da alergia a dinheiro, né? Outra coisa também é que a gente costuma ver só a curto prazo. As pessoas só olham o aqui e agora e não pensam no futuro, né? Então, a gente traz alguns passos aí, né? Algumas evidências por que as pessoas não têm dinheiro, não conseguem fazer reserva. E aí eu já comentei até sobre esse workshop, tá? Ele tem 2 horas, mais ou menos, 2 horas e pouco, aí depende do número de colaboradores também, né? Que é o orçamento. E aí a gente mostra o que é um orçamento financeiro e como você faz um orçamento de acordo com a educação financeira, né? Você vai fazer um orçamento onde você vai priorizar os seus sonhos, né? É isso que a gente coloca nesse orçamento aqui. Então, está adequando aí com sonhos em primeiro lugar. É ótimo para estes próximos meses aí que a gente vai começar ainda, né? Os nossos gastos. Outro workshop que a gente tem aí, esse aqui pode ser de um encontro, mas aí um encontro com um intervalo, né? Que pode ser uma manhã toda ou uma tarde toda, e aí a empresa que vai decidir, ou 2 dias, divide esse orçamento em 2 dias, esse workshop em 2 dias. Boa tarde, Aloysio, seja bem-vindo, tá? E aí esse workshop, ele vai falar sobre a metodologia. Então, o que é o DSOP, né? Como que você vai aplicar a metodologia na sua vida, tá? Mentoria de educação financeira. A mentoria, aí ela já é praticamente um curso. Ela tem 6 encontros, de 2 horas cada encontro, e além do encontro, ela tem uma plataforma com exercícios, com livro, com material didático. Então, no total, são 20 horas de curso, né? Então, tem as 12 horas com o mentor, com o educador financeiro. Normalmente, a gente gosta de fazer grupos pequenos, mas numa empresa, às vezes isso não é possível, né? E acaba sendo grupos grandes. Mas na mentoria a gente consegue identificar já quem está super endividado, quem está endividado,
quem está equilibrado, que precisa de um pouco mais de cuidado, quem que é o investidor, a gente já começa a ter essa noção, e o próprio colaborador, ele já começa, que está numa situação mais crítica, ele começa a procurar outros subsídios também, porque ele percebe na mentoria qual é a necessidade dele. Mas é um curso muito completo, muito bom mesmo, de 6 dias, e aí nesses 6 dias a gente trata de muito, a gente fala do crédito, além da metodologia, da aplicação da metodologia, né, para você mudar o seu comportamento, mudar a chave de mudança mesmo, né, para uma outra mudança de hábito, colocar os sonhos em primeiro lugar, enfim, você também começa a olhar o crédito com uma outra visão. O crédito não é tão ruim assim, mas você precisa olhar ele de forma sustentável, o que realmente cabe no seu bolso. Porque às vezes você tem um colaborador, né, que ele ganha um salário mínimo e ele tem, e só ele trabalha, e a família dele é de 5 filhos. Como é que eu vou falar para ele não se endividar, não usar o crédito? Às vezes ele só consegue realizar alguma coisa por meio do crédito. E não faz mal realizar nada por meio do crédito. Então, a gente coloca o crédito com uma outra visão para o colaborador. Então, se você trabalha, por exemplo, com empréstimos consignados na sua empresa, é super interessante trabalhar a educação financeira junto. Porque ele tem que ter noção que o que ele ganha já vai ter o desconto do consignado, por exemplo. E por que ele se endivida depois? Porque ele pega outro endividamento, além do crédito consignado, contando com o salário dele completo. Então, a gente precisa dar um foco importante para ele nesse momento. E a mentoria, ela é bem completa em relação a isso, tá? Outro serviço que a gente tem, e aí eu sei que a gente já está quase chegando nos finalmente, eu sei que vocês têm o horário, já contaram mais ou menos com isso, tá? Eu quero dizer para vocês, fiquem calmos, mas está acabando, tá? São serviços individuais. Então, a gente tem o teste de perfil, que a gente pode, inclusive, apresentar para a sua empresa uma proposta bem específica de acordo com o resultado do teste de perfil. Aí a gente passa o teste de perfil para os seus colaboradores depois daquela palestra gratuita, e aí a gente vai identificar se a sua empresa, se o corpo, né, da sua empresa funcional, ele está endividado. Se ele está super endividado, aí a gente foca para um programa, né? Se ele é equilibrado, a gente foca para outro programa, porque aí ele tem que ter propósitos para ele poder fazer reserva, porque o equilibrado é aquele que tá tudo bem, mas se ele perder o emprego, ele, né, tem problemas amanhã. E o investidor, que às vezes ele precisa de um encaminhamento. É investidor por quê? Né? Então, você precisa ter um encaminhamento melhor em relação a isso. Então, o teste de perfil vai dizer isso, tá? A gente também tem a terapia financeira, por exemplo, não sou eu, mas eu tenho colegas, né, que eles são gabaritados para a terapia financeira, que aí é individual, ele vai falar com um colaborador individual. Por exemplo, a Vale, ela tratou a DSOP para fazer terapia financeira não é com os colaboradores. Ela tem com alguns colaboradores? Tem, mas o foco principal dela são as famílias que receberam indenização lá em Brumadinho. Porque ela está pagando a indenização, amanhã ou depois essas famílias vão estar com problema. Porque o problema não é quem ganha mais ou quem ganha menos. O problema é você saber o que faz, para onde você vai direcionar este recurso que você recebeu. Essas famílias sempre não tiveram quase nada de recurso, e aí, de repente, receberam uma indenização grande. E aí elas não percebem que o provedor, né, já não está mais ali. É por isso que elas estão recebendo essa indenização. Então, elas têm que administrar esse recurso. Então, a terapia financeira foi feita com essas famílias, né? É um dos produtos. E a gente também tem cartilhas. Eu quero fazer um e-book específico para os meus colaboradores, uma cartilha, ou para os meus... eu estou fazendo um programa de consignado e quero fazer uma cartilha de educação financeira para orientar eles. Não quero a palestra. A gente, de repente, pode promover esse produto também, tá?
Esse Descomplica MEI aqui foi o Bradesco fez para os clientes, tá bom? Educação financeira para o MEI aqui. Trilha de educação financeira. Tem várias empresas, clientes nossos que têm essa trilha. Então, a gente desenvolve um conteúdo e a empresa tem um portal de educação financeira. Então, a Previcom, que é uma empresa de previdência complementar do estado de São Paulo, tem uma trilha desenvolvida, né, alimentada pela ADSOP. Então, além das palestras que ela já fechou para um ano todo, ela tem esses conteúdos disponível na trilha, né? A Agrária também tem um programa parecido, que é uma cooperativa do Sul, ela faz essa trilha também com a gente, tá? O que mais que a gente tem aqui? Vídeos que a gente pode fazer, lives, né, que nem eu já comentei antes, a gente pode estar organizando para fazer. As palestras que podem ser ao vivo, também pode ser um vídeo, um papo de conversa, uma roda de conversa, o educador e o diretor da empresa, ele fazendo perguntas para fazer alguma coisa específica, já aconteceu também, né? Então, você vai identificar, e a gente pode conversar, que nem eu comentei anteriormente, para saber qual é o perfil da sua empresa para a gente atender da melhor forma, tá? Aqui são alguns clientes que a gente tem, né? Eu já citei alguns aqui. A MetLife, por exemplo, também tem um programa bacana que não é só para o colaborador, mas para o cliente dela, né? Quando é uma seguradora de vida, então quando tem um sinistro, ela oferece educação financeira, que é a vida continua, né? Então tem alguns outros aqui clientes para a prova social aí que a gente dá para vocês. E aí eu trouxe também, né, um depoimento que ela fala como que é o programa de educação financeira na empresa dela, para vocês conhecerem um pouquinho, tá bom? Oi, gente, tudo bem? Eu sou Ana Paula, gerente da Cooperata. Estou passando aqui para compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência com a Adsorb. No ano de 2018, nós elaboramos um projeto em conjunto, em parceria com a Adsorb, para levar palestras de educação financeira para os nossos associados em todo o Brasil. Foram mais de 300 palestras e aconteceu durante um ano. Foi um sucesso, a gente conseguiu atingir um pouco mais de 11 mil associados espalhados pelo Brasil nas filiais das lojas do Atacadão, e a Adsorb fez isso com muita competência, com seus educadores, com toda a equipe técnica, com o Reinaldo, com a Ana Rosa, Del, toda a equipe que ajudou na construção desse projeto. Foi muito interessante, foi um desafio, obviamente, porque a logística não era fácil, mas a Adsorb conseguiu cumprir essa missão e conseguimos entregar um excelente trabalho. Então, a vocês, equipe de SOP, meu muito obrigado. Reinaldo Domingos, obrigada e parabéns por essa metodologia tão simples e tão fácil de se colocar em prática no dia a dia. Obrigada e parabéns. Você que não fez ainda um projeto com a Adsorb, vai lá, vale a pena, bate um papo com a equipe, que com certeza eles vão conseguir construir algo customizado de acordo com a sua realidade, tá bom? Muito obrigada e tchau. E aqui a gente coloca algumas chancelas, então aqui está a Florida Christian University, que é onde está o doutorado e o pós-doutorado, né? A UNOeste também está junto, a UNAMA, que é uma faculdade do Amazonas, que ela está chancelando aí para poder reconhecer o diploma da Flórida aqui no Brasil, pelo MEC. A ABFIN, que é a Associação Brasileira dos Educadores Financeiros, e a ABF, que é a Associação das Franquias, tá? E aí o nosso recado para você, né? Invista em educação financeira dos seus colaboradores e melhore o resultado da sua organização. É muito importante a gente ter essa visão para os nossos colaboradores, né? Ele, com problema financeiro, com certeza não terá a mesma produtividade, você não vai ter os mesmos resultados. Então, é importante a gente ter esse olhar para o nosso colaborador, tá? Se quiser saber mais um pouco, eu fico super à disposição aqui agora, quem quiser fazer perguntas, eu estou à disposição, tá? E estou com os meus contatos para vocês poderem
para a gente poder agendar aquela palestra gratuita para vocês, o colaborador começar, né, o programa com essa palestra ou, enfim, um outro tipo de produto que vocês queiram saber melhor como é que funciona, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Milene. Maravilha. Nossa, eu aprendi muito aqui hoje, pessoal. Alguém tem alguma pergunta para a Milene? Vamos agendar aqui esse presentão dela, que é uma palestra gratuita para a sua equipe. Isso não existe, tá? Isso não existe, só aqui mesmo, com a Milene. Né, Milene? É isso aí. Alguém tem alguma pergunta? Felipe? Obrigada, Felipe, sua participação. Isso. Recomenda, Felipe. Ele é um profissional liberal, assistente virtual, atua junto com a RM também, né? Obrigada, Felipe. Estou à disposição. Olá, gente, boa tarde. Desculpa aí. Ô, Aloísio! Eu acabei entrando atrasado aí, peço perdão, tá? Simplesmente eu perdi muito aí do conteúdo, mas deu para pegar um pouco da ideia, eu achei muito bacana, fantástico. Eu me lembro que em algumas atividades que eu tive aqui na minha vida profissional, tinha algumas empresas que forneciam um produto similar, não sei se vocês têm familiaridade com o Apoio PES, né, que ele fornecia apoio para o funcionário, né, não só na questão financeira, mas, enfim, em outras questões era bem parecido. E as empresas, que no caso eram meus clientes, existia muita aderência, né? E você traz para a empresa, né, o funcionário da empresa ele tem uma sensação de que a empresa ela se preocupa com ele, né? Isso aí. Aí isso gera mais engajamento, né, para os funcionários, e é um produto bem aderente. É claro que para aquelas empresas que têm uma política de recursos humanos assim estratégico, né? Porque tem empresas que, enfim, não dão muita atenção para isso, mas geralmente empresas que têm esse recursos humanos estratégico, ela sempre busca esse tipo de atenção particular para o funcionário. Bom, Emilene, parabéns, excelente, tá? Mais uma vez, eu peço perdão porque eu tive um compromisso que apertou um pouco o meu horário, mas da próxima vez aí eu estarei participando. Com certeza eu vou estar com o radar ligado aqui para a gente ver se a gente consegue gerar negócios aí através desse fantástico produto. Bom? Obrigada, Aloísio. A gente tem agendado, porque a gente recebeu um retorno durante as inscrições em relação ao horário, que no meio da tarde fica mais difícil, se fosse pela manhã talvez seria melhor, né? Então a gente já tem uma agendada, eu acho que para o dia 30, se eu não me engano, 8 horas da manhã, tá? Perfeito. E aí é isso. Você está convidado para pegar desde o começo. E realmente, o que a empresa tem que perceber, você falou de momento, né, ter uma estratégia, o RH estratégico. Ela não pode olhar mais como custo, né? Porque quando chegar agora janeiro, vocês vão lembrar de mim, né? Quando o funcionário bater lá e fala assim, olha só, será que dá, né, para adiantar as minhas férias, né? Será que dá para fazer um aumento? Será que dá? A gente viu, né, naquele vídeo enquanto estava passando, que 87%, né, da RH desconhece qual é a situação, né? E grande parte trata a solução como uma equação matemática, né? Mas, assim, matemática, eu acho que a maioria dos colaboradores sabem. A gente está chegando no final do ano e a gente vai ter muitas promessas, né? Aquela promessa de emagrecer, né? E o ano que vem eu vou perder alguns quilos. Você sabe o que você precisa fazer, né? O funcionário sabe que ele não pode gastar mais do que ele ganha,
mas ele não tem um comportamento. Então, a educação financeira não é matemática, ela é comportamental. Então, a gente precisa, não adianta ir lá falar de investimento, qual é o melhor investimento. Primeiro ele tem que saber que ele precisa se organizar, ele precisa ter propósito. Para que eu vou fazer poupança? Né? Eu vou fazer poupança agora porque eu vou arrumar a minha vida, porque eu estou totalmente desequilibrado. Não, não, não. Eu estou equilibrado. Então, eu vou fazer poupança para fazer uma reserva para minha aposentadoria. Então, a gente tem que começar a conscientizar. É um programa, né, de educação, o programa de educação financeira da DSOP é um programa de conscientização para uma mudança de hábito, né? Não é simplesmente dizer que você vai ganhar menos, vai gastar menos do que você ganha, porque essa equação eles já sabem como é, eles só não sabem como praticar isso. Então, a gente precisa de um programa sério para mostrar como é que faz, né? Para orientar como é que é feito. E as empresas, cada vez mais, elas precisam ter esse olhar estratégico, porque isso acaba afetando na produtividade do colaborador, né? E o que ele vai ter de custo? Ela vai ter de custo as faltas, vai acabar sendo indenizado, né? Ele vai ter de custo quando o funcionário é um acidente de trabalho, porque ele está pensando na dívida que ele tem que pagar. Então, isso sim é custo, né? Então, a gente começar a ver como investimento programas assim. Mas a gente chega lá, né, Aloysio? Obrigada pela sua participação, viu? Poder falar um pouquinho mais sobre a palestra. Fui desconectada, caí. Eu acabei de encerrar. Eu agradeci, Rosane. Maravilha. E pedi, bem na hora que você caiu, agradecendo a presença de todos.